Tá, eu vou falar um pouco sobre o que é espiritualidade, como ela é ligada às religiões em geral, tipo o cristianismo, o hinduísmo, o budismo, qualquer religião que seja, os princípios básicos dela. E eu vou explicar o porquê que o cristianismo é tão forte e qual é a diferença entre o cristianismo, os cristianitas e a forma como eles empregam a religião. E porque, obviamente eu vou falar isso porque a gente está num estado geral, estado quando eu digo país, continente, mundo, por assim dizer, ocidental, e pautado nessa religião. Se a gente fosse chinês, eu ia falar sobre taoísmo e budismo. Então, é isto. Eu vou acender meu tabaco. Eu vou ler uma coisa, no caso uma parte de um livro, é este livro aqui, chama Tratado Alimentar de Ciências Ocultas. Ele é escrito pelo Papus, que é um francês, que foi discípulo de um outro escritor de literatura esotérica chamado Eliphas Levi, e por aí vai. Em algum momento eu faço um compilado de escritores, etc., para quem quer iniciar, ler livros, etc., sobre isso. Tá. Ele fala sobre a seguinte forma, ele fala sobre os mestres nesse caso. Existem mestres verdadeiros fora ou dentro dos centros iniciáticos? Centros iniciáticos seriam a maçonaria antigamente, Ordem Rosa Cruz, Gnosis Brasil, tem outras, a Gnosis ela é global, mas tem a Gnosis no Brasil. Cara, a Ordem Martinista, Golden Dawn e por aí vai. Essa pergunta eu responderia sem dúvida que sim. Na França, temos verdadeiros mestres da ordem intelectual e da ordem espiritual. São dois homens que vivem entre nós, em nossa época, ainda que suas vidas sejam peculiares. Vou esboçar um retrato de cada um deles, mas antes disso devo responder a uma objeção levantada por certos simplórios, segundo o qual um verdadeiro mestre não poderia viver em nosso ambiente físico-social. Isso se aplica a um mestre com alto nível de egoísmo no plano mental, que não deseja fazer o sacrifício necessário para abandonar o paraíso etéreo que criou e participar do sofrimento e da vida envenenada das criaturas que deseja salvar. Esses mestres se contentam em agir por inspiração na mente de certos homens, que traduzem de forma mais ou menos clara as impressões recebidas. Isso é refinamento cerebral e não é devoção completa. Aqui ele fala sobre as pessoas que se falam mestres e que têm discípulos e ensinam coisas. Isso serve para pastores, bispos, padres, e que isso é o esoterismo com o X. E também serve para aquelas pessoas que falam, tarô, pai de santo, serve para as pessoas que falam dos pleidianos, nova aura e esse tipo de coisa. Não estou dizendo que todos são zoados ou não, estou dizendo que isso serve para pessoas que elas vão para um lado de refino mental e cerebral e não devoção completa. O que eu diria que seria devoção completa? Seguir, por exemplo, os passos de Cristo. O que Cristo fazia, mano? Quando você é um mestre, tá? Isso não é para pessoas comuns que precisam trabalhar, pagar conta e fazer um monte de coisa. Isso é para pessoas que são mestres, que têm um dom natural forte humano. O dom natural forte humano que eu específico não é tipo poderes sobrenaturais, é a capacidade de devoção da sua vida para o próximo, de dedicar a sua vida para ajudar o próximo, independente de como. Eu acho que esse vídeo vai ficar longo. Sobre essas pessoas que fazem, elas dedicam, entre aspas, a sua vida a ajudar o próximo, mas não de fato ajudam, como padres, bispos, pais de santo e líderes religiosos como um todo. Quando eu digo religiosos como um todo, não é a verdadeira religião. A verdadeira religião, ela é o religare, que seria a conexão única e singular sua com o todo. Cada pessoa é uma fagulha divina, que Deus fez a imagem e semelhança. Então nós somos fagulhas divinas do próprio todo. Nós somos um microcosmo do todo. E quando você faz a religião esotérica com X, você simplesmente trabalha em cima de dogmas e preceitos que unem a parte espiritual ao social, ao dogma humano, de ética, moral, o que a cultura e o lugar exige de bom ou ruim. E isso vem muito com os mestres, porque cada mestre ele vem numa época, ou ele veio numa época, numa certa cultura, com um certo grau de força e energia, e alguns foram maiores que os outros. É por isso que nós temos determinadas religiões que são maiores que as outras. Por exemplo, o cristianismo é a maior religião que nós temos até hoje.
Por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi de uma forma diferente dos outros mestres ascensionados. Eu vou falar um pouco sobre isso também. Voltando ao livro, que vai colidir com esse assunto. No auge do novo modo de vida ocidental, surgiu um homem, o exemplo sublime de todos os atos não apenas sobre-humanos, mas também divinos. Ele era o Cristo. E quando eu falo o Cristo, é porque Cristo é um cargo. O nome dele não era Jesus Cristo, o nome dele era Jesus de Nazaré, filho de José, provavelmente como ele era judeu, o nome dele deveria ser Yeshua ben Joseph. Joseph seria, né? Porque o pai dele era José. O sofrimento mais terrível que Deus Salvador teve de suportar não foram os tormentos humanos da paixão e da cruz, mas a completa descida à matéria, a limitação do princípio totalmente estendido e a constante submissão do princípio espiritual às exigências da carne, começando com a necessária mescla do estado embrionário e da perda de contato com o plano divino, até o reencontro com o Pai, que depois se manteve por 3 anos na Terra. Isso é sofrimento absoluto, que nenhum faquir ou pessoa evoluída poderia suportar, não importa a que plano pertença. Isso significa que morrer na cruz, a dor, o sofrimento, as angústias, as paixões, porque querendo ou não, Jesus ele era humano também, então ele tinha sentimentos, ele tinha raiva, angústia, tudo, tá ligado? Ele tinha tudo que um humano tem, só que ele tinha a maior força divina que nós temos. O maior sofrimento que ele teve foi perder a essência divina, o todo, e se limitar à carne, se limitar às regras que nós vivemos neste plano. Isso entra mais pra frente na Bíblia, por exemplo, eles chamam isso de corpo glorioso. Ou se você for pro hinduísmo, corpo solar. A galera que toma ayahuasca também fala sobre corpo solar. E por aí vai. Onde que eu parei? A ideia de que um ser sobre-humano pudesse viver em um ambiente físico é um mistério tão terrível e luminoso que sua possibilidade é negada com raiva e fúria por aqueles que não sabem, aqueles que não podem aceitar a realidade da limitação, no tempo e no espaço, do ser divino para qual o em cima e o embaixo estão conectados. Vemos agora porque insisti em demolir essa objeção antes de falar dos 2 mestres, sobre os quais direi agora. E ele continua falando sobre os outros 2 caras que ele fala que são franceses, porque no caso ele é francês. Então, muita gente confunde a espiritualidade achando que ela é uma fuga das religiões, achando que ela é uma fuga dos dogmas, quando na verdade ela é a origem dos dogmas das religiões. E tudo que vem ali é simbólico. Então, quando você pega o hinduísmo ele não é politeísta. Ele é monoteísta. A diferença é que o Deus completo, o Deus todo, o primeiro, o Pai, a unificação dos 3 princípios, que na física seria luz, calor e som, ou positivo, negativo e neutro, que seria o Filho, a Mãe e o Pai, porque, por exemplo, no cristianismo não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um erro de tradução, e na verdade é a Espírito Santo, porque é igual, tipo assim, não existe o girafo, é a girafa fêmea e a girafa macho. No caso do Espírito Santo, na tradução, não existe a Espírita Santa, é a Espírito Santo e o Espírito Santo. Mas aí traduzir errado, e aí vem a parte da humanidade tocando na espiritualidade. Os 3 princípios no hinduísmo vêm disso. E aí você tem vários outros deuses, que na verdade são só projeções daquele primeiro deus, que ele vem em vários formatos para que as pessoas que necessitam chegar até ele de alguma forma se conectem com aquela imagem, aquela simbologia de uma certa forma, que conecte com a vida que ele passou. Então, se uma pessoa sofreu muito, se uma pessoa teve problemas românticos, se essa pessoa teve problemas financeiros, vai ter um deus específico ali, uma simbologia que conecte com a vida daquela pessoa. Então, esse é um fator, por exemplo, que muitas pessoas não têm de noção. Então, todas as religiões do mundo, elas são monoteístas em princípio e politeístas em simbologia. Isso serve para os deuses gregos, isso serve para os deuses egípcios e por aí vai. Sempre tem os 3 princípios em todos. Tipo, Osíris, Íris e Horus. Ou Brahma, Shiva e Krishna, se eu não me engano. E Thor, Odin, Freya. E por aí vai. E... cara, vai ficar longo, 10 minutos. Vai dar uns vários stories. Eu vou trazer mais sobre isso depois em algum vídeo maior. Mas é
só uma ideia para vocês terem sobre o que é mais ou menos a espiritualidade e como que é as bases e de onde ela vem. Até mais.